Edu, que saudade. Cadiz, Olá, olá, maravilhosa. boa noite, tudo Boa bem? noite. Deixa eu me posicionar. Tudo. E você? Quanto tempo, minha amiga? Tempo, Ao né? vivo, né? Porque falar a gente fala todos os dias, né? Que delícia. Verdade, verdade. Mas é Que muito bom poder se lindeza. ver. Muito. Uma honra ter você aqui, viu? Estou muito contente, muito satisfeita. É um grande Para mim é um prazer para mim. prazer. Para mim é um grande prazer também estar aqui contigo. É sempre um Muito bom. aprendizado estar contigo, inclusive. Você é uma linda em todos os sentidos, viu? Nossa, por favor. Oito. Sim, sim, sim. E, ó, 8 horas em ponto. Já quero te apresentar, assim, minha grande amiga, Khadige Kleber, bacharel em administração de empresas, business and life coach, empresária, palestrante, especialista em comportamento humano, mentor em alta performance. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com ela sobre autoliderança. A gente está hoje no 5º dia da maratona de lives com foco em liderança. E vamos começar então, Khadija, eu queria que você falasse sobre a importância do autoconhecimento para a autoliderança. E o Sim. Decir, boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos? Sim, A gente tem um desejo inerente de ser o nosso próprio líder, que é o quê? Conseguir fazer a gestão da nossa própria vida. A gente busca, inevitavelmente, ser mais feliz, ter mais performance, seja na vida pessoal, como mãe, como marido, como irmão. A gente busca performar melhor, ou seja, me sair melhor, né? Dentro do meu trabalho, da empresa onde eu estou inserida. E para encontrar essas respostas, para conseguir performar melhor, a gente precisa nos conhecer. Nos conhecermos, né? A partir do momento em que eu me conheço, que eu entendo como eu me movimento dentro da minha vida, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono comigo mesma, eu consigo chegar no ponto de me tornar a minha própria líder, né? É a sensação de estar no leme desse barco, que é a minha trajetória por aqui, né? Então a gente está sempre buscando essas questões, essa gestão, essa sensação de estar no controle das coisas, né? Mas não um controle negativo, aqueles que eu preciso analisar tudo sempre, em todos os momentos, antes de fazer, né? A ideia é que a gente viva de uma forma fluida, mas que, de certa forma, também eu esteja coordenada com tudo que acontece ao meu redor, né? Sei que tu entendes bem desse assunto também. Então, por favor, fica à é, vontade para acrescentar sempre. sim, a gente vai fazer um bate-papo, né? Essa é a ideia. E eu acho que você está falando de quando a gente consegue identificar as nossas emoções, quando a gente consegue o autoconhecimento é isso, consegue identificar e consegue lidar, consegue administrar aquilo que está sentindo. Então, isso, de alguma maneira, vai estar fortalecendo, né, essa autoliderança, quer dizer, eu ser dona do meu nariz, da minha vida, daquilo que eu faço. E é importante a gente pensar. As pessoas muitas vezes perguntam como eu faço, né, para ser meu próprio líder? Como é que eu faço para fazer essa gestão toda? Bom, antes então, como tu já perguntaste, né, como que a gente faz isso, a importância, as duas coisas estão completamente ligadas. Eu não tenho Sim, como sim. ser autoliderante sem entender quem eu sou e como eu faço para viver, como eu reajo às situações. Eu sempre dou um exemplo. Vamos dizer que agora eu queira dirigir um automóvel. Só que eu nunca fiz carteira de motorista. Eu não conheço as leis de trânsito. Eu não conheço como, não sei como conduzir um veículo. Eu mal sei pegar na manopla e passar a segunda marcha, por exemplo, né? Então é a mesma coisa. Como eu vou dirigir um carro se eu não sei como dirigir? Se eu não aprendi, eu não tenho esse aprendizado, né? Eu certamente, todo mundo vai concordar, eu certamente vou ter algum acidente de percurso. Isso vale na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós, né? E então tomar as rédeas da nossa vida, olhar de que forma eu tenho reagido nas situações, como eu me sinto, né, em uma situação X, Y, Z. Quais são normalmente as minhas respostas aos desafios que acontecem na minha vida? Como eu me sinto? Eu começo talvez a perceber que em algumas situações eu tendo a agir e sentir da mesma forma, né? Sempre a mesma forma.
Por exemplo, eu trabalho numa empresa qualquer e eu tenho um líder, né? Eu sou funcionária e eu estou desenvolvendo um projeto interessante, bacana, que eu estou me sentindo com prazer em estar desempenhando, acreditando que eu vou dar um resultado bacana. E nesse ínterim, o meu gestor entra em contato comigo e diz que precisam ser alteradas inúmeras partes desse projeto. Bom, muitas vezes eu posso sentir o quê? Eu vejo muitos casos acontecendo. Meu Deus, eu não vou entregar o resultado que eu preciso. Jesus, eu não vou conseguir, não tem como. E outra, esse cara não acredita em mim. Ele está dizendo que eu sou incapaz, que o projeto não vai ficar bom. Né? Já vem fantasias, né? Exato, e que muitas vezes estão baseadas naquelas crenças que a gente até pode conversar depois, né? Sim, então, assim, sim. Isso significa o que, esse exemplo? Uma coisa é o que as pessoas dizem para ti. Outra coisa é o que tu entende. E tem um motivo para a gente entender de algumas formas, muitas vezes negativas para a gente, né? Mas então essa é uma diferença que a gente tem que estar atento, né? Será que o que eu entendi é exatamente o que a pessoa quis me dizer? Que eu posso entrar no processo. Desculpa, pode falar. Não, desculpa eu. Não, eu tô falando. Desculpa. Continue, Cadi, por favor. Não, tranquilo. Então, existe uma grande diferença, né, do que as pessoas falam pra gente e o que a gente entende. Claro que existem motivos pra gente entender, assim, tendências de passado, enfim. Mas é nessa hora que a gente precisa entender que a gente faz um processo, muitas vezes, de achar que eu sou incapaz, né? Só que ele não disse isso pra mim. Ele pode estar achando um projeto maravilhoso. Eu poderia entender simplesmente, poxa, que bacana, eu tô recebendo um feedback, eu tô recebendo um auxílio do meu líder. Se ele é meu líder, a princípio ele sabe mais do que eu, ele tá nessa posição, eu posso chegar lá. Mas nesse momento ele sabe mais. Então por que eu não posso ver de uma forma um pouco mais simples, não tão prejudicial, e entender que é só isso, né? A gente está sempre muito numa posição, a maioria das pessoas numa posição de se prejudicar, de se sabotar, né? Porque a gente muitas vezes não acredita que é merecedor. Eu sei que ouvir isso, talvez, para algumas pessoas, de cara, assim, parece não fazer sentido. Porque, como assim? Todo mundo quer ficar bem. Como tu tá me dizendo isso? Que as pessoas têm uma tendência a se sabotar, uma tendência a se sentir não merecedor. Só que isso é muito comum. E tu podes falar muito mais disso do que eu. Eu quero só fazer uma pincelada fora, tá? Que é em relação ao consciente e o inconsciente. Nem todo mundo sabe, e tá tudo bem. Mas eu faço uma analogia bem simplória. O iceberg, né? Todo mundo lembra do filme do Titanic. Tem uma parte imensa embaixo d'água. E comparando com a parte imensa, uma parte pequena para fora. O nosso consciente é a parte que a gente está ciente, né? Só que a parte que a gente não está ciente é aquela imensa parte até o fundo do mar. Então, muitas vezes a gente faz esses processos de se boicotar, de ter atitudes que não me fazem ser feliz, criar atitudes que me deixam ansiosa, não me sentir merecedora. Isso está embaixo da água. É uma parte que não é acessível tão facilmente. Através de uma grande observação, a gente consegue levantar muitos elementos e entender mais ainda, né? Então, sim, nós seres humanos temos essa tendência. Essas e muitas outras, né? De nos prejudicar, então, nos sabotar, nos entristecermos, nos envolvermos em relações que não nos fazem bem, que nos criam dependência, entre marido e mulher, entre filhos e pais, e por aí vai, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Estou tentando ser o mais objetiva possível. Sim, não, mas é para a gente conversar. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, né? O nosso propósito aqui, Khadija, é poder estar conversando sobre esse tema que é fundamental para que a liderança seja bem exercida, né? Que é a autoliderança. Quer dizer, eu só posso ter uma equipe, lidar bem com essa equipe, se antes disso eu souber lidar bem comigo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções e, como você falou, com as minhas fantasias, né? Com aquilo que nem sempre eu dou conta, que está no meu inconsciente, que acaba determinando as minhas atitudes. Né, eu quero agradecer essa turma que está entrando. Deixa eu agradecer a Elza, o Márcio Aniles, a Sabrina, minha filha querida, a Daphne, o Gustavo, a Jéssica, a Valerie, Nádia, Tropical Hortifruti, a Érica, obrigada, Érica. Jean,
o Gregory. É o Bruno Gregory que está aqui? Que honra, Bruno! Márcio Antunes, meu querido, que bom que você está aqui. Ale Correia, um prazer ter você aqui, né, Cadige? Olha lá, Com ela toda falando com a gente. certeza. O Vinícius, o Marco Sussi, a Miriam, minha grande amiga de Uberlândia. Uma honra ter todos vocês aqui. Pensando, então, né, dando sequência a isso que a gente está conversando, Cadide, eu queria que a gente pensasse assim, quer dizer, o que significa, então, exatamente liderar a si mesmo? Porque quando a pessoa tem essas fantasias destrutivas, como você falou, às vezes uma dificuldade de interpretação, de comunicação, que tem mais a ver com aquilo que está dentro da pessoa do que aquilo que de fato está acontecendo do lado de fora, né? Então, o que você tem a dizer sobre isso, né? O que você pode Eu só falar? queria adicionar um comentário na primeira pergunta que tu me fizeste. Que tu colocou um Tá. outro cenário, quando a gente tem pessoas para liderar. O autoconhecimento também pode ser comparado a isso. Eu sou líder numa empresa e eu tenho 5, 10, 15 liderados. É paralelo à nossa questão, à nossa liderança com a gente mesmo, né? Eu preciso, para ter bons resultados, como líder de uma empresa, trazer resultado para a empresa, eu preciso conhecer os meus liderados. Isso, claro, leva um tempo. Eu preciso entender quem são essas pessoas, quais são as fraquezas delas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas sim fragilidades. E quais são as Sim. forças, as competências. Porque todo ser humano é dotado de infinitas capacidades. Mas nós temos vários tipos de inteligência, nós nos identificamos com áreas diferentes dentro de uma empresa. Então, de novo, quando eu conheço cada pessoa, o máximo que eu puder, eu consigo, como líder dentro de uma corporação, de uma companhia, alocar essas pessoas, pessoas mais extrovertidas, por exemplo, na área de vendas, mais analíticas em outra área, e por aí vai. A gente consegue usar as competências de uma forma inteligente e estratégica para cada uma dessas pessoas, inclusive deixando-elas mais felizes fazendo o que elas estão fazendo, né? E também, se houver a possibilidade de fazer com que essas pessoas consigam desenvolver aquilo que ainda não é forte para elas, não é forte nelas, e que elas tenham esse desejo, porque sem o desejo, impossível, impossível. Se tu quiser, repete a pergunta, a segunda pergunta. Tá. Não, eu acho que a gente pode embarcar nisso que você está falando. Quer dizer, eu só posso fazer exatamente essa distribuição de pessoas em posições se de fato eu tiver esse autoconhecimento, porque eu acho que está muito ligado, né? Que é o liderar a si mesmo. Então aí eu consigo olhar para a minha equipe e posicionar as pessoas, que é o que você está falando, né? E eu queria que você falasse sobre o liderar a si mesmo. O que exatamente significa isso? Né? Eu ser dona do meu nariz, das minhas decisões, das minhas atitudes. Bom, a gente já entendeu, né, que as duas coisas estão ligadas. Se eu não me conheço, eu não me lidero. Agora que eu entendi como eu sou, como eu entendo o meu mundo, como eu costumo reagir a certas coisas, eu percebo em mim padrões de comportamento. O que significa isso? Eu tenho um modo operandi sempre na mesma linha, né, em algumas situações. Vamos pensar lá na situação do líder que cobrou algumas alterações. Logo me sinto rejeitada, me sinto incapaz, o cara tá achando que eu não vou ir bem, etc, etc. É um padrão de comportamento. Só que em outras situações eu ajo assim também. Eu sempre penso isso, eu sempre sinto desse jeito. Isso é autoconhecer-se, através da observação. Putz, desculpa. Por favor. Não, fica à vontade, imagina. Quem me conhece sabe que eu sou levemente desatada. Então, assim, eu já me observo melhor. Eu sei como eu tenho agido em várias situações, porque elas são repetidas. Quando eu me comprometo com isso, com essa mudança de pegar o leme mesmo, eu aprendi através da observação como eu sou. E aí a tua pergunta, como fazer, né? É justamente isso. Quando eu me conheci, isso não é de um dia para a noite, né? É um processo diário, porque eu estou comprometida a me observar. Quando eu entendi como tudo isso rola dentro de mim, eu começo para fazer isso a contrapor. O que quer dizer contrapor? Se eu já sei que eu ajo assim muitas vezes, quando eu vier a sentir todos esses sintomas de novo, vamos continuar usando o mesmo exemplo do chefe, do líder, enfim. Eu vou ligar meu alerta. Eu tenho que ligar meu alerta. Estou entrando no mesmo barco. Estou sentindo de novo esses sintomas ruins de incapacidade, que a gente falou até agora, né? Porque agora eu tô consciente de mim. Eu tô consciente das minhas ações. Eu começo a contrapor com o meu cognitivo, né?
Ai, tudo bem, eu tô sentindo isso, tô achando que o meu chefe, meu líder tá me rejeitando, tá me dizendo que eu sou incapaz, mas eu já sei que eu acho assim. Eu sei que é uma tendência minha a agir, a sentir assim, essas coisas que estão acontecendo. Aí eu me questiono, será mesmo que ele tá querendo dizer isso? Ele não me demitiu até agora, eu trabalho aqui há 3, 4, 5 anos, por exemplo. Eu não posso, nesse momento, estar tentando me prejudicar através do meu inconsciente? Entende? Começar a Uhum. contrapor. Contrapor, tipo assim, uma psicóloga consigo mesmo, ser a sua própria psicóloga, vamos dizer assim. Não estou dizendo para não fazer terapia. Quem puder, faça. Melhor coisa da vida é a descoberta de si mesmo com a ajuda de um profissional. Sugiro, inclusive, essa linda que está aí na tela. Entende? É esse esforço. Isso que eu chamo de comprometimento. O que tu tá fazendo com o que tu fez de ti? Ou o que tu. Muitas vezes também as pessoas justificam, eu sou assim, eu acho assim, porque a minha mãe foi isso, meu pai me rejeitou, quando eu era pequena eu ouvia que era burra, né? Muitas pessoas ouviram coisas horríveis, a gente já ouviu. Então, assim, pensar nisso. Essa é a tua obrigação como ser humano. Fazer por ti. Buscar essas respostas. Não ficar parado e achar que sempre as coisas acontecem ou porque a gente é vítima, ou porque as pessoas não entendem a gente, né? Sair dessa posição de vítima e literalmente trabalhar por si mesmo. Contraponto, contraponto. Isso não É isso que você está acontece. chamando. Pode falar. Isso que você está chamando de contraponto, né? Eu fico imaginando, e eu costumo usar como exemplo, a situação que a pessoa, para o que você falou de ligar o alerta, né? É como a pessoa, assim, quando sai fora de casa e vê que tem umas nuvens negras no céu. O que que ela percebe? Vai chover, tá armando o tempo. O que que eu tenho que fazer? Me proteger. Pego meu guarda-chuva, pego minha capa de chuva. Emocionalmente, eu acho que você está dizendo que o autoconhecimento é exatamente isso. Se eu percebo que tem alguma emoção que está me desorganizando, que está criando essa situação desconfortável, eu tenho que me proteger para não atuar. Para, às vezes, não ter uma atitude grosseira, uma atitude impulsiva ou talvez irresponsável, né, para poder agir de uma forma equilibrada. Então, eu acho que fechando nessa coisa que você falou do liderar a si mesmo, é isso, é quando eu consigo identificar as minhas emoções e eu consigo lidar com elas. Ainda que sejam emoções fortes, né, de me sentir talvez rejeitada, excluída, ou ter raiva, mas eu posso lidar com isso se eu conseguir identificar e perceber que eu não preciso atuar, eu não preciso de ter um comportamento que seja destrutivo. Que daí entrando no que você estava falando, né, Que é do inconsciente. diferente, sim, que é diferente da gente engolir, né? Não é engolir. É simplesmente Sim. não ser tão reativo. Se eu já percebi que eu sempre faço isso, os resultados não são positivos quando eu reajo assim. Então, assim, eu não tento compreender, refletir, pensar, contrapor de novo com o que eu já sei de mim. Eu Uhum. simplesmente sou reativo. Eu reajo, né? E muitas vezes eu perco com isso, né? Perco, inclusive, o equilíbrio. Perco oportunidades de trabalho, jogo fora uma boa relação com uma pessoa, né? É diferente. Sim, a gente se protege, mas a gente não está dando um discurso fatalista, entende? Por aí. Juliano, obrigada. Lê, obrigada. Agradecer a presença Ciconeto, doutora Antônia, Maristela, que deu boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Khadija, como que uma pessoa pode elevar a performance a partir da autoliderança, né? Qual a relação que existe aí? Essa pergunta, ela fica mais ou menos na mesma de cima, tá? Repete para mim. Vamos pensar, vamos Como ver que se eu uma levo pessoa para um outro lado. como que ela pode performar melhor, né? A partir da autoliderança, quer dizer, como que isso está associado à questão da produtividade mesmo? A Bom, partir daquilo que eu tenho, né, de consciência de mim. então, assim, depois que a gente se torna, ou a cada dia se torna um pouco mais líder da gente, de novo, eu vou ter que falar do foco e desse compromisso de encontrar as respostas pelo que eu sinto, né? Se eu me sinto hoje uma pessoa mais bem resolvida, né? Eu consigo me sentir de novo no leme do meu barco.
automaticamente eu vou me sentir mais preparada para vivenciar adversidades, dificuldades em geral, né? Vou conseguir me tornar uma pessoa mais serena, porque eu sei as coisas que estão acontecendo comigo. E muito importante nesse processo, sair da posição de vítima. Ser de verdade o personagem principal da tua própria vida. Tu começa a ver que os resultados vão acontecendo com as tuas mudanças. Uma pessoa que consegue perceber essas pequenas melhoras, né, que é em relação ao autoconhecimento, ela se torna mais forte e também mais resiliente, né, a trabalhar com questões profissionais, por exemplo. A gente tem uma satisfação muito grande, porque a gente se torna mais assertivo, a gente confirma que os passos que a gente deu estão realmente fazendo diferença na nossa vida. E aceitar também que nem sempre a gente consegue performar 100%. A gente está vivendo um momento atual, por exemplo, que as pessoas estão tendo muita dificuldade de performar no seu 100%, né? É um momento difícil. É um momento de muitos questionamentos, de onde vai dar isso, como vai ser. Cada um tem uma opinião. Mas os sentimentos são muito parecidos. E a gente não performa só no trabalho. As pessoas têm ideia, quando ouvem essa palavra, que é só no trabalho. Não, a gente performa em casa, a gente performa com os amigos, a gente performa como a gente enxerga o mundo, né? Então, uma das questões importantes na minha visão, e isso tem funcionado com as pessoas que eu atendo, é trazer isso, assim. Eu quero performar muito, eu tenho um projeto XYZ que ele tem que ser entregue tal dia, e eu quero alcançar tal meta até dezembro. Ok. E tá tudo bem se não acontecer? Tá tudo bem. Porque a gente não tem que performar 100% sempre. A gente não tem que se sentir bem o tempo inteiro, né? Aceitar a situações que não são exatamente aquilo que a gente deseja, também responde a tua pergunta. É uma maneira de performar. Porque senão, assim, muitas vezes eu tô ansiosa, eu tô nervosa de novo, tô me sentindo incapaz, tô enfraquecida, né? Tudo bem, eu não tô bem hoje. Hoje eu não consegui produzir tanto quanto eu queria no meu trabalho. Eu entreguei um projeto com um atraso. Isso não significa que tu não é competente. Até porque nesses momentos, são momentos especiais para a gente aprender alguma coisa, né? Com a falta de resultado ou com a baixa na produtividade. Aceita. Aceita. E para melhorar a performance, é justamente isso. Acredita em ti. De verdade. No início, vai ser eu acredito em mim, uma coisa automática. Né? Eu digo, a gente está no piloto automático. Só que com o tempo, tu de verdade vai começar a te sentir. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu só fico preocupada, né, com essa colocação. Eu acho que a gente precisa de aprofundar, então, um pouco mais nisso, né? Porque quando fala assim, não, então você não entregou o projeto ou não cumpriu o prazo e tá tudo bem, né? Porque o mundo corporativo exige muito, né? E o líder, para que ele tenha uma performance, ele precisa de estar disposto a enfrentar esse jogo. Né, porque nem sempre vai estar tudo bem. Se ele não cumprir, ele vai estar fora do jogo em algumas vezes, né, em algumas situações. Então, eu acho que aí é só um ponto, queria ouvir o que você pensa, que a gente precisa de ter cuidado, né, que nesse autoconhecimento, como você disse, para não entrar nesse papel nem da vítima e nem do negligente, né, que tudo bem, isso pode, né, deixa que eu vou lidar com isso. Porque o mundo corporativo é muito exigente, né, e eu percebo, Khadija, acho que você, na tua experiência, né, dos atendimentos e tudo mais, ali está falando aqui que teve uma transformação enorme, né, no trabalho que fez com você, o mundo corporativo não desculpa, né, ele exige muito. Então, assim, eu penso que o nosso papel é de ajudar essa pessoa a performar alto. Como que ela pode fazer para que ela tenha essa alta produtividade, né? Porque eu só tô É que chamando atenção nisso. tudo isso que tu tá colocando... Quando tocou. Oi. Tudo isso que tu tá colocando é uma verdade praticamente absoluta, né? As pessoas, quando entram no mundo corporativo, por exemplo, de uma grande companhia, assim como pessoas que eu atendo, elas já sabem disso, né? Elas já entram se sentindo extremamente pressionadas e elas estão conscientes do que elas vão viver, né? Elas sabem. Essa é a maior crença. Agora, tu concorda comigo que, como elas já sabem disso, estão conscientes, elas já entram se sentindo pressionadas, né?
E uma pessoa sob pressão, nem sempre ela produz o que ela poderia produzir. Isso, na verdade, é uma estratégia, porque assim, eu sei que eu preciso produzir. Eu sei que eu preciso ter prazo para entregar um resultado, um projeto, enfim. Eu sei disso. Eu entrei aqui sabendo, né? Se essa parte está sabida, como é que eu lido com isso? Porque assim, nós falhamos. Nós falhamos. Sim, Nós somos sim, seres sim. humanos infinitamente capazes de ser o que nós queremos, produzir o que gostaríamos, mas a gente falha. Porque na falha está um É. grande aprendizado. Entende? E Então, no assim, mundo de hoje, né, o que fala é que a gente tem que errar o mais rápido para consertar o mais rápido, né? Essa é a ideia, né? captou o que Então, eu quis dizer. sim. Exatamente. Aham. É trazer, aqui não sei quantas pessoas têm, enfim, é trazer o outro lado. O que talvez elas não saibam, não tenham se dado conta. Entende? Isso não significa que eu estou abrindo mão da minha responsabilidade, como diz um amigo, de dar o meu melhor. Perfeito, Eu perfeito, é estou isso nessa mesmo. companhia e eu vou dar o meu melhor para atingir o que eles esperam de mim. Mas pode acontecer que mesmo tu dando o teu melhor, tu não consiga exatamente aquilo que tu queria. E o que eu quero trazer aqui é uma reflexão acerca da minha aceitação. Que eu posso falhar sim. Ah, mas eu vou perder o emprego. Ah, isso, ah, aquilo. Teu foco fica onde nesse momento? Tu para de produzir. Tu entende? É automático. Eu começo a diminuir a minha produtividade. E não o contrário, entende? Eu já sei o universo que eu estou inserida. Mas se eu começo, antes de qualquer coisa, antes de terminar o tal projeto, a me punir, entendeu? Ah, não, eu estou num universo que exige muito, que me cobra muito, porque senão ele pune, ele manda embora. Como eu vou sentar e vou desenvolver um projeto, por exemplo? Entende? Olhar por esse outro lado, não é um discurso fatalista, não. De tipo assim, faz de qualquer jeito. Muito antes, pelo contrário. Eu só quis chamar a atenção exatamente por isso, porque eu sei que não é isso que você pensa. Gente, eu estou conversando então com a Khadija Kleber, bacharel em administração de empresas, business e life coach, empresária, palestrante, especialista em comportamento humano, mentor em alta performance. Eu queria que você falasse agora, Khadija, assim, na rotina, né, do mundo corporativo, nem sempre é fácil manter o autocontrole, a autoconfiança, a automotivação, que são fatores importantes, né, da inteligência emocional e para a autoliderança. Como que a gente pode fazer, então, para não perder esse equilíbrio, né? Nesse cenário de pressão, nesse cenário que cobra muito, nesse mundo competitivo, né? Nessa geração aí cada vez mais rápida. Rê, tu consegue repetir para mim? E cortou bastante. Tá. Cortou? Gente, vocês estão me ouvindo? Sinaliza aqui, por favor. Tá tendo alguma interferência? Vocês conseguem me ouvir? Você tá me ouvindo agora? Agora sim, trava um Khadija? pouquinho, Sim. trava um pouquinho, mas eu tô ouvindo. Mas será que é aí ou é comigo o problema? Com certeza. Alguém pode dizer aqui se tá... Como é que tá? Tá tudo... estão falando aqui que tá normal. Deixa eu ver. Peraí. Neilson, obrigada por estar aqui. Ótimo, então vamos lá. Se vocês estão me ouvindo, ótimo. Eu só vou repetir porque então a Khadija não conseguiu me ouvir. Stephanie, obrigado. Daia, você está aqui, que bom. Então, ótimo. Então vamos lá. Eu quis, Khadija, que você comentasse um pouco. Você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Tá, então eu gostaria que você comentasse, né, na rotina do mundo corporativo, nem sempre é fácil manter o autocontrole, a autoconfiança, a automotivação, que são fatores ligados à inteligência emocional. E para que o líder possa ser eficaz naquilo que ele faz, ele tem que ter essa autoliderança que a gente está conversando, né, ligada à inteligência emocional. Então, como fazer para não perder o equilíbrio? Primeira coisa que eu diria, tá? Eu sempre sou muito sincera, assim. E eu não... Eu gosto de falar com os meus clientes de uma forma muito franca, né? Às vezes eu sou tida como um pouco grossa, mas enfim. A gente precisa entender que não há milagre, né? Não há uma técnica, duas técnicas, três técnicas que tu vai colocar em prática e tu vai manter sempre a tua motivação e todos esses itens que tu colocou, né? Nós somos seres humanos, então a gente tem altos e baixos. Sei que isso é muito simples de entender, né? Vou dizer de novo, que eu acho importantíssimo. Aceitar os dias que eu não tô bem. Aceitar os dias que eu não tô produzindo tanto.
Aceitar os dias em que eu não estou me sentindo motivada. E também cabe ao líder respeitar que nós não somos números, nós somos pessoas. Nós precisamos de auxílio muitas vezes, né? Não é o líder colocar no colo e dizer fica bem, vai para casa, descansa, isso várias e várias vezes. Não, que eu acho que existe um problema em fazer isso em certos momentos. Mas, de novo, aceitar que muitas vezes eu não consigo manter meu equilíbrio. Como é que uma pessoa hoje que está vivendo esse cenário do Covid-19 volta ao trabalho, tendo que deixar a filha com uma babá, por exemplo? Que estratégia eu poderia dar agora que faz assim que a tua filha vai ficar bem, que teu trabalho está garantido? Isso não existe. Isso não existe. Existe algo chamado movimento para me auxiliar, né? Então eu estou vivendo, vamos usar esse exemplo, eu estou vivendo esse cenário do Covid-19. Eu estou em Ribeirão Preto já trabalhando e o meu filho de 6 anos está, sei lá, 3 horas de mim. E eu preciso desenvolver um baita de um projeto. Só que eu estou ansioso, eu estou nervoso pra caramba, tenho pensamentos negativos muitas vezes que não estão me permitindo produzir como eu gostaria, né? O que eu posso fazer? Tem uma técnica? Se tiver, e que seja eficaz, alguém me apresenta. Eu não conheço. Eu me baseei em questões empíricas. De quem? Primeiro, da minha vida, né? Coisas que eu exerci através de um sofrimento e que me ajudaram. Isso muitas e muitas, muitas vezes, né? Porque o sofrimento foi sempre muito precoce na minha vida, então eu sempre tive que lidar muito com isso. E também através das pessoas que eu atendo, né? O que eu posso fazer se eu não estou motivado hoje e eu tenho esse baita projeto para fazer? Talvez encontrar motivos. Embora isso seja difícil às vezes. Eles serem suficientemente capazes de motivar alguém. Eu quero estar com meu filho em São Paulo, mas eu estou em Ribeirão Preto. Mas eu estou porque eu preciso estar. Eu preciso fazer o meu trabalho acontecer. Só que eu não estou com vontade. Minha vontade, na verdade, eu estou pensando num home office, tá? Minha vontade é sentar num sofá. E dizer, bye, vida. Cansei, tô de saco cheio. Procura um motivo para tentar elevar um pouquinho a tua motivação. Ah, mas eu não tenho motivo. Eu não tenho vontade de sentar na frente do computador e continuar trabalhando. Eu não tenho. Vai ter que encontrar. Porque a vida é assim. A gente tem que se responsabilizar em encontrar. Qual seria o motivo para eu, de repente, continuar, então, exercendo o que eu estou exercendo e performar razoavelmente nesse contexto todo? Porque não está nem para julgar uma pessoa que não está conseguindo performar otimamente nesse momento. Talvez o meu filho, a subsistência do meu filho, seja o meu grande motivo, né? E muitas vezes a gente quer muitas coisas. E, mas eu não consigo. Eu procrastino. Eu sempre digo que essa palavra não existe. Tu não teve motivo suficientemente capaz para conquistar aquilo que tu queria, né? Então, talvez pensar no meu filho, na subsistência dele, talvez me ajude a me motivar mais, a produzir melhor nesse momento caótico. Então, uma das estratégias que eu poderia dar, que eu não estou dizendo que é milagre, técnica, enfim, é simplesmente uma tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro que eu fui vendo na minha própria vida. Quando eu encontrava motivos que eram muito fortes na minha vida, eu acabava contrapondo as minhas sensações de não fazer as coisas, de deixar para depois e etc, né? Então, assim, acho que uma das melhores maneiras que eu poderia sugerir é encontrar um motivo bastante forte. Porque para ti, cada um tem os seus, entende? Nesse momento de Covid, por exemplo. É uma dica que eu confirmei muitas e muitas vezes. Respondi a tua pergunta? Sim, claro. A gente falou que não tem uma fórmula, né? Mas que ferramentas que você sugere para desenvolver a autoliderança? Se autoconhecer, que parece pouco, mas só isso? Não. Autoconhecimento. O autoconhecimento a gente pode falar até amanhã, né? Eu tentei buscar uma forma mais objetiva, mas assim, me autoconheci, comecei a ter a sensação que eu estou conseguindo dar conta das minhas questões emocionais, mentais, enfim, meu mindset, né? Ou seja, minha mentalidade. Eu consegui fazer isso, né? Desculpa, eu perdi a pergunta. Khadijy, foco. O líder precisa de foco, né? Onde que a senhora está?
Te Tentando peguei fechar agora, né? as 130 janelas do WhatsApp que ficam entrando aqui. Eu sei como é que é. Imagina. Leandro, obrigado, viu? Seja bem-vindo. O Wagner, muito obrigada, viu, Wagner, por estar aqui com a gente. Lemos, a Raia. O que eu acho que é importante, né, Khadija, assim, nessa linha do que nós estamos conversando, é assim, dificuldades existem, problemas existem, vai ter dia que minha energia não vai estar tão boa, mas eu gostaria de dar uma mensagem forte e positiva aqui, quer dizer, o que a gente faz num ambiente assim? Até o Márcio Aniles falou que ele está num ambiente que é desmotivante. Tá, então e aí? Como é que eu enfrento essa realidade, né? Como é que eu posso trabalhar essa energia dentro de mim? O Marshall Goldsmith, ele chama de mojo, né? O que é mojo? É essa disponibilidade, essa energia, essa crença de que as coisas vão melhorar, de que eu sou capaz, de que eu posso fazer, e de que eu, como você falou, tenho que ter um motivo, né? Eu tenho que ter algo que me empurre, que me impulsione, uma motivação para acordar, sair da cama todos os dias, que não seja só pagar boleto, né? Mas algo maior. Então, passou alguém de moto aqui. Então, Eu eu só percebi. gostaria, percebeu, né? O som ficou uau. Eu gostaria de propor que a gente trouxesse essa possibilidade. Né? Ali, bariátrica sem sofrimento está falando de treinamento. Né? Sim, mas vamos pensar em assim, o que a gente poderia oferecer aqui para quem está assistindo a gente como uma ferramenta assim para, olha, como que eu posso entrar em contato, né, com esse sentimento e procurar me motivar, procurar ter força, procurar ter energia em tempos, por exemplo, como esse que a gente está vivendo da pandemia. E aí eu gostaria de compartilhar uma situação, Khadija, assim, até né, dentro do que você está colocando. Agora em janeiro eu fui para a Islândia, eu fui para Reykjavik. E lá as condições climáticas elas variam numa velocidade muito rápida, né? Elas mudam de uma forma muito brusca e isso muda toda a rotina das pessoas. Então, de repente, você tem um voo, o voo é cancelado. Isso aconteceu comigo. Tinha vento com 60 quilômetros, né, por hora, enfim, impossível, tempestade de neve. Só que o que eu descobri, lá eles têm uma mentalidade que é assim, tudo vai dar certo. Porque eles já aprenderam que eles não vão dar conta disso, porque é algo que foge, que escapa. Né? Eles não têm controle sobre o que está acontecendo fora. Então, internamente, eles criaram um recurso de administrar e de entender que sim, é assim, aqui é assim. Né? Aqui existem coisas que fogem do nosso controle. E aí é muito interessante, né? Porque eu tive perto dessas pessoas que de fato pensam assim. Né? Eu acabei, sou uma exímia cozinheira, você bem sabe disso, né? E lá eu tive a brilhante ideia de fazer uma refeição. E disparou o alarme de incêndio, porque o vapor da comida que eu estava fazendo, todo o prédio do hotel desceu, né? De pijama, Khadija, todo o prédio desceu e o alarme de incêndio foi acionado, né? Enfim. E a hora que eles entenderam que isso tinha acontecido porque eu estava cozinhando, ok, tudo bem. Disseram, it happens, né? Isso acontece. Ninguém estressou, ninguém brigou de não ser do clima. Khadija caiu, acho que ela já volta. Então, o que eu estou propondo a gente pensar é como que eu lido com situações difíceis, com situações adversas, para me fortalecer. Não, você caiu, Khadija, pede de novo para entrar que eu abro aqui. Alguma coisa aí aconteceu que você saiu do ar. Você tem que pedir de novo para entrar. Você me escuta, Khadija? Caiu. A internet lá deu algum problema, né, que ficou rodando aqui, mas ela já volta. Então, eu gostaria de propor para quem está aqui, né, e para a Khadija, claro, também, que agora caiu, que a gente pensasse isso. Por exemplo, acabamos de viver essa situação, né, aqui não está aparecendo. Como que a gente lida com uma situação que foge daquilo que é o esperado. Por exemplo, agora a Khadija sair fora do ar. Né? Qual o recurso que eu tenho para entender que essas coisas acontecem? Sem que eu me estresse, sem que eu fique alterada, nervosa. Né? Aline, seja muito bem-vinda. Nossa convidada acabou de cair, a conexão dela deu um problema. Ela já vai pedir para voltar. Não está aparecendo aqui, Khadija. Pede de novo, por favor.
que não está aparecendo para eu poder abrir para você entrar. Então, a ideia, né, que eu estava propondo para ela... Ah, já está aqui. Peraí que ela já vai entrar de novo. Acho que ela conseguiu, Stephanie. Obrigada pela dica, viu? Khadija, você está de volta. A gente falando de Sim. condições adversas, né, e acabou de acontecer. Então é isso, né, que é o que eu estava dizendo na sua ausência. Pires, seja muito bem-vindo. Como que a gente pode lidar com essas situações? Né? Então, só para fechar a história da minha habilidade na cozinha, né? Quer dizer, não era uma condição climática, mas foi uma situação adversa. Todo mundo desceu de pijama do jeito que estava, aí a hora que descobriu que é porque eu estava cozinhando, que eu não sou tão boa nisso, né? Ninguém se queixou, ninguém reclamou, a pessoa responsável lá do hotel simplesmente desligou o alarme e ficou tudo certo, sabe? E ela pediu para que todos voltassem, que era apenas uma coisa que fugiu do controle. E ok. Então é esse fortalecimento que eu estou dizendo, né? Para a gente aprender a lidar com essas situações que escapam do nosso controle. Como aconteceu agora aqui com a gente, né? Nós estávamos falando e daí você caiu. Ok, você voltou e tá, né? A gente tem. Então fala, que eu queria te ouvir. A gente teve uma demonstração empírica do que é vivenciar uma adversidade no meio do processo, né? Exatamente, E olha que interessante, eu vi que tu começou a falar sobre isso e depois começou a dar problema. Quando caiu, eu fiquei refletindo sobre a tua pergunta. O que eu fiz, além de tentar reconectar, etc, etc. Né? Meu jeito, tá? É isso que eu ensino para as pessoas que eu atendo. Eu comecei a mentalizar, me vendo, tendo acesso de novo, né? E mentalizei, inclusive, que não iam diminuir os números de pessoas, porque as pessoas não têm paciência, eu tenho muita coisa para fazer, né? Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa naturalmente otimista, né? Isso é uma escolha para uma mentalidade. Tem um mindset positivo, né? Perfeito. Poxa, hoje o meu dia foi tétrico, sabe? Aquele dia que tu saiu do quarto, bateu o mindinho na ponta da mesa, da cadeira, desculpa. É um efeito dominó, muita gente já viveu isso. Aí tu sai, alguém encosta no teu carro, depois tu cai um tombo, sabe? Aquele dia gostoso de se viver. Todo mundo já viveu um dia desses. É muito importante, antes de eu sair de casa todos os dias, isso eu faço, e sempre oriento a se fazer, mentalizar o dia que eu desejo ter. Como ele vai ser, né? As pessoas às vezes veem isso como uma coisa mais esotérica ou coisa parecida. Completamente errado, quem pensa assim, né? A física quântica já vem confirmando pra gente há muitos anos que a gente cria a nossa própria realidade. Então, se eu quero ter um dia bacana, uma performance bacana no meu trabalho, estar em equilíbrio com as pessoas, performar legal, mentaliza. Mentaliza o que tu quer pro teu dia. Mentaliza o que tu quer pra tua vida, né? Escreve o que tu quer. E te compromete que tu vai fazer o teu melhor para isso. Aquilo que a gente falou da questão do trabalho, do corporativo, né? Eu vou fazer meu melhor. Talvez eu não consiga no final do dia exatamente aquilo que eu me propus. Mas eu vou fazer meu melhor. Então, assim, fazer a sua parte, se responsabilizar. Ter um mindset positivo. O que eu vou fazer hoje? Como vai ser? Né? Ter opção A, B e C para uma adversidade. Como eu posso ter que reagir. Então, já saber como eu vou reagir, né? Tá me pedindo ferramentas, então. São as que eu aplico na minha vida. Sim, é isso mesmo. Eu oriento principalmente os empresários, que são pessoas mais resistentes para algumas coisas, né? Então, tem que trabalhar fortemente a questão do mindset. E eu sugiro sempre, os resultados são maravilhosos, a meditação. A meditação é fantástico. Hoje em dia eu tenho clientes que, inclusive, estão me orientando agora a fazer yoga, né? Os exercícios, enfim, os movimentos, etc, etc. Tem uma prima que mora em Londres, que é professora de Pilates, e faz yoga há muito tempo. Ela tá aqui, eu vi, coincidentemente eu não estava olhando as perguntas para não me desconcentrar, mas o que ela entrou, ela é maravilhosa. Ela e o marido têm um estúdio lá. Assim, eu já tô cobrando ela, falei para ela, manda para tua prima os primeiros movimentos da yoga, coisas que eu consiga fazer,
Porque eu tenho muitas comprovações empíricas de pessoas que eu atendo mesmo. Eu percebo melhora na fala, na respiração, eles me trazem a questão do sono. O empresário tem uma tendência a ser mais estressado, né? Então a gente vê resultados maravilhosos. Outra, leitura. Leituras, principalmente nesses momentos que a gente estava conversando, de pandemia, de estresse, de não estar conseguindo se automotivar e tal. Literaturas mais espiritualistas. Não estou trazendo isso para nenhuma religião, né? Mas conseguir ver o mundo por um outro prisma. Sair um pouco só do material, do concreto, olhar um pouco mais e começar a realmente aprender mais sobre como eu faço, o que eu faço para atrair o que eu quero para mim. Né? Khadija, o Pires está falando que se o dia vai ser bom ou não, depende da sua atitude. Faça um bom dia, né? Fantástico. Ó, e eu quero agradecer o Dário que entrou aqui agora. Dário, é uma honra ter você aqui com a gente, viu? E é isso que o Pires está falando, né? Eu não consigo agradecer ninguém, porque a letra é minúscula. Eu não consigo, então assim, ó, meu agradecimento a todos. Todos, que eu conheço, que eu não conheço, todos. Claro. Ó, o nosso tempo passa muito rápido, né? A gente tem, assim, mais 10 minutinhos. Então, já, assim, caminhando para a reta final, eu tenho, assim, uma curiosidade, né? Então, eu queria que você me falasse como que você enxerga o fracasso e a vitória no processo do autoconhecimento e da autoliderança. Eu gostei muito dessa pergunta. Muito. Porque eu digo sempre, e as pessoas fazem assim, fracasso não existe. Quer que eu deixe de fazer a cara também ou não precisa? Como não? Como não? Tem várias coisas na minha vida que eu queria não conseguir, que eu acho que eu não vou conseguir, etc. Às vezes eu me proponho a fazer A, B, C, D no meu projeto e ele não sai, ou enfim, né? Eu vou usar o meu exemplo, que eu acho que é sempre legal quando a gente pode trazer um exemplo da gente. O fracasso não existe. E o sucesso é certo se tu tá comprometido. Só que às vezes a gente tem uma tendência a acreditar que o sucesso só existe se eu alcançar X, que era a minha meta. Mas no final eu alcancei Y. Isso significa para a maioria das pessoas que elas fracassaram. Só que isso não é uma verdade. É só a gente analisar um pouquinho. A gente não teve um fracasso, a gente teve um resultado diferente do que a gente estava esperando ter, né? Tá, mas não é fracasso igual assim, não. É um outro resultado. Tá, mas eu queria o outro. Isso não significa que tu não possa vir a ter. Só que só o fato de tu ter desenvolvido algo com essa meta de X, tu já aprendeu alguma coisa. Tu tirou lições disso. Então, isso também pode ser uma dica, uma ferramenta, como tu me pediu na pergunta anterior. Né? Entender que o fracasso não existe. Eu não tive o resultado que eu esperava. Mas eu tive outros resultados, eu tive aprendizado. Eu vou dar o meu exemplo, esse que eu estava comentando que eu ia dar. Eu tive um emagrecimento de 50 quilos em 5 meses. Isso representa 10 quilos por mês. Né? Porque eu realmente estava muito obesa. Eu estava pronta, inclusive, para fazer a bariátrica, na época que eu comecei esse processo. Tive a ajuda também dessa minha prima, que é educadora física. Se ela estiver aqui ainda, beijo, te amo. Meu exemplo em muitos aspectos. Então, eu estava pronta para fazer bariátrica, ia investir muito dinheiro e tal. Eu comecei a pesquisar muito a respeito disso, né? Casos que deram certo, outros que tiveram problemas. E a maioria dos problemas, isso, quem pode ajudar a gente também, que é especialista nessa área, a Alessandra, que está aqui, né? Conhece tudo sobre, porque ela fez bariátrica também, só que eu não fiz. Eu estava pronta para fazer, enfim. E eu comecei a pesquisar, e eu vi que os maiores problemas eram o reganho de peso nessas situações. E eu fui tentar entender melhor por que as pessoas tinham reganho de peso, né? Enfim, uma infinidade de motivos, mas o principal é que as pessoas não tinham aprendido a comer. De onde é que está isso? Aqui. Então a pessoa opera muitas vezes o estômago, mas não opera a cabeça. Isso foram palavras do cirurgião que eu fui conversar. Fui para casa com aquilo. Paguei bariátrica. 3 anos também de acompanhamento. E fui para casa. Sentei na sacada e ficava refletindo sobre tudo na época. E... Não, mas só um pouquinho. Se eu vou ter que aprender a comer... Gente, por favor, eu não sou contra a bariátrica. Cada um no seu processo. Tanto é que eu cheguei a pagar. Eu vou ter que aprender a comer para poder fazer a cirurgia. Ou seja, eu teria que emagrecer antes de fazer
E também teria que ter esse aprendizado, ou seja, aprender a comer para depois não reganhar. Para tudo, eu pensei. Se eu vou ter que aprender a comer para fazer a cirurgia, eu vou aprender a comer, né? E não vou gastar, e não vou passar por um procedimento cirúrgico desse porte. Beleza. Em 5 meses, eu tinha emagrecido 50 quilos. Muitos médicos conversavam comigo, mas não tem como, isso não é saudável. Não é mesmo. Não é. Mas no meu processo, eu precisava que fosse muito rápido. Então, eu fiz maluquices, né? Nada que viesse realmente a me prejudicar. Tanto é que eu tô bem. O que isso tem a ver com fracasso e com vitória? Tem a ver o seguinte, eu nesse momento tenho dificuldade de manter a mesma quantidade de peso e também dou várias resvaladas. É natural, é uma doença, é um vício, né? Eu poderia dizer agora, eu emagreci 50 quilos, mas agora eu meio que parei no meu processo de emagrecimento. Fracassou, Kaique. Tu fracassou no teu projeto. Ninguém vai me dizer isso. Pode dizer longe de mim, mas não para mim. Porque eu sei o que representa o esforço desses 50 quilos. Eu já sou uma vitoriosa. Eu não fracassei só porque eu não consegui levar tudo isso no mesmo ritmo. Mas eu sou um ser humano, né? Eu sou um ser humano. Eu tenho minhas dificuldades. Ninguém que vai ajudar uma outra pessoa pode chegar com essa posição. Não, eu não tenho dificuldade, enfim, estou super bem resolvido. Desculpa, ninguém é assim. Ninguém. Então, assim, para mim, e eu acho que deveria ser para todos, e é isso que eu trabalho fortemente com as pessoas que me procuram. Não é fracasso. Fracasso não existe. E eu dou sempre o meu exemplo. Eu quero ser mais vitoriosa ainda nesse processo, mas eu já me sinto muito vitoriosa, entende? Sim. Porque essa dificuldade de estar conseguindo manter e etc, altos e baixos, também me faz aprender. Então, de nenhuma forma a gente tem fracasso. De nenhuma forma. Te respondi, meu bem. Olha, sim, fantástico. Eu queria comentar que aqui o Lindalvino está dizendo que cada objetivo atingido já deveria ser encarado como uma parte do sucesso. Né? E o Leandro falou que o fracasso é a ponte para o sucesso, né? Quer dizer, Nossa, e que é isso que você está dizendo? Que frase maravilhosa. Né? Sim, e o Pires concordou com isso daqui também. É fantástico. Khadija, eu gostaria que você deixasse, né? Eu não sei se o endereço do teu Instagram, ou como que as pessoas fazem para ter contato com você. Né? O que você pode deixar aqui para que a gente. Nós temos 5 minutos para já encerrar antes que a live caia. Instagram, então, Khadija Kleber. Também... Você consegue? Você não consegue escrever aqui, né? Eu vou escrever. Deixa eu ver se eu tá. consigo. Não, eu escrevo. É Khadija Kleber. É um L só, né? Não. Khadija... Kleber, não. É um L só. Já não sei nem o nome. É um L só, né? É. Khadija Kleber. E é @ Khadija Kleber. Pronto. Isso. Eu já coloquei aqui. Só que eu preciso que tu escreva o outro também, querida. Porque esse aqui, ele tem bloqueado ultimamente, que esse é o profissional, né? Então, se tu quiser colocar... Então, qual... Se tu quiser colocar Khadija Faller, só se eventualmente alguém quiser entrar em contato, para não ter erro de não chegar. Khadija Faller no Instagram. Faller são dois L's, né? Isso. Eu até prefiro, eu não deveria nem ter falado esse primeiro, né? Prefiro no Khadija Faller porque dê certo que eu vou receber. No Kleber, talvez não dê. Tem um comentário aqui da Elise dizendo que a necessidade de mudança de paradigmas é a maior necessidade para o momento atual. O autoconhecimento é o maior poder que alguém pode ter para transformar a sua vida. Muito bacana. Muito joia. Gente, muito obrigada, né? Que comentário bacana. Muito legal. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Você gostaria de falar mais? Que eu te amo de paixão. Que eu sou tua fã. Que eu admiro tudo que tu te propõe a fazer. Que é irretocável, de verdade. Eu já pensava isso antes da gente se tornar amigas, né? Enquanto a gente só trabalhava juntas. Mas depois que eu passei a te conhecer melhor, ver como tu enxerga a vida, como tu enxerga o ser humano, a empatia que tu desempenha sobre as pessoas, a amorosidade que tu tem com o teu filho, que é admirável a relação de vocês. Eu tô toda arrepiada. Eu passei a te admirar mais ainda e te amar mais ainda. Eu desejo todo o sucesso do mundo para ti.
que tu te ame cada vez mais, que tu te permita as pessoas te amarem mais ainda, que tu te aceite cada vez mais, que tu te reconheça, que tu performe em alto nível em todos os setores da tua vida. E é exatamente isso que eu desejo para todos que tiraram tempo para vir ouvir a gente, né? Que a gente não sabe tudo, mas a gente veio aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento, coisas que a gente vem buscando há muito tempo, né? Então, minha gratidão especialmente a ti pela oportunidade de a gente vir conversar aqui. A gente já conversa tanto em off, mas a gente poder compartilhar os nossos conhecimentos, né? Ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque a gente também sempre aprende. E agradecer a todos, realmente, que vieram. Assim, só amor por esse momento. Até eu esqueci Você é uma Covid danada, nesse viu? momento. Não, Esqueci. eu acho que todo mundo que está aqui, né? E você conseguiu me deixar muito emocionada, viu? Muitíssimo obrigada pelo carinho, Imagina. pelo tempo, pela disponibilidade. Eu sei que não foi fácil, né, conseguir esse horário, mas eu estou muito grata mesmo. E muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, viu? Pelos comentários, por tudo, pela alegria de poder estar juntos, né? Nesse momento difícil que todos nós estamos atravessando. Eu vou salvar agora a live e ela vai ficar disponível lá no Stories. Tá todo mundo Tá agradecendo bom. aqui também. Cadiz, beijo, muito Beijo obrigada, viu? para Obrigada todos. pela Uma excelente presença. noite. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.